Pessoal, vamos introduzir um novo assunto nos nossos estudos de Química Geral, né? Ligações químicas. É um conteúdo que vem logo após tabela periódica na sequência de estudos que eu gosto de fazer. Tá bom, coloquei algumas imagens aí para chamar a atenção, né? De algumas representações de moléculas. Nós temos aqui um modelo tridimensional e que a gente tem um modelo bidimensional, que representam aí moléculas que são formadas a partir de ligações químicas. O que seriam essas ligações químicas? Eu quero destacar que são interações atômicas por uma necessidade de estabilidade eletrônica ou uma necessidade de estabilizar-se eletronicamente. Tá bom? Esse processo de estabilidade atende a uma teoria chamada de teoria do octeto, sendo que a gente tem algumas exceções a essa regra, mas a maioria dos compostos se enquadram aqui dentro dessa busca de estabilidade eletrônica. Tá bom? Isso acontece através das ligações químicas, ou seja, quando um átomo interage com o outro por causa dessas ligações. Essa interação dá origem a três tipos básicos de ligações químicas: as covalentes, as metálicas e as iônicas. Tá bom? Dentro das covalentes a gente estuda as covalentes dativas ou coordenadas. Um ponto interessante, pessoal, é que todas as moléculas que existem, elas são formadas a partir de ligações químicas, tá bom? Então, todos os compostos que a gente tem existem graças a esse processo aí de interação, né? Inclusive, por assim dizer, a própria vida existe baseada nesse tipo de interação atômica e, posteriormente, intermolecular, né? Então, a vida passa necessariamente por ligações químicas. Todas as substâncias, compostos que a gente tem, também se enquadram aqui. Quero falar um pouco agora da regra do octeto, que é a necessidade, digamos assim, de cada átomo em se estabilizar. Essa regra do octeto ela foi observada a partir dos gases nobres, né, que são substâncias monoatômicas, ou seja, elas não precisam formar ligações químicas para ficarem estáveis. Elas já são estáveis, são autônomas, não necessitam formar compostos. Pois bem, segundo essa regra do octeto, os gases nobres não fazem ligações químicas porque foi observado que eles possuem 8 elétrons aí em sua última camada eletrônica. E isso confere a ele essa estabilidade observada na natureza, tá bom? Existe também exceção a essa regra, que é o hélio, que possui 2 elétrons e assim é estável também. E o hidrogênio vai existir também de acordo com essa regra, onde ele terá apenas 2 elétrons e será estável também, tá bom? Onde o elemento tem um par de elétrons e tem sua estabilidade. Nós colocamos aqui o nosso neônio para observar, né? Ele tem 10 elétrons. A gente observa que na última camada, né, nível 2, camada L, né? Aqui a gente observa KL, aqui é a sigma distribuição eletrônica, né? Em K eu tenho S2, em L eu tenho 2S2, 2P4, né? Aqui no caso é 2P6, né? Então a estabilidade aqui. Fechando aí os 10 elétrons, 2 mais 2 mais 6, 10 elétrons. Então ele é estável com seus 8 elétrons aí na última camada e os demais elementos farão ligações para atender a essa necessidade. Esse aqui é um exemplo do oxigênio, né? Acabou que eu não coloquei aqui, especifiquei, mas é um exemplo do nosso elemento oxigênio, né? Que vai ter aí na sua última camada 6 elétrons, a gente observa aqui, camada L, número quântico 2, número quântico esse aqui, viu?
a gente observa que a distribuição eletrônica feita nos orbitais, aqui o orbital S e P, o orbital é representado por esse quadradinho, viu? Então esse S2 está aqui, o S2, que significa que tem 2 elétrons em S, então está preenchido, né? Eles são organizados assim, um para baixo e outro para cima dentro de cada orbital. Isso é com relação ao sentido de giro deles, que é outro assunto aí, que eu não vou me adentrar agora. A gente observa que no orbital P existem 2 orbitais incompletos aqui, apenas com um para baixo, tá bom? É aqui onde acontece a ligação química, né? Onde o meu oxigênio vai receber mais 2 elétrons, ficando assim, então, com seu orbital P completo com nossos 8 elétrons, né? Tá certo? Tem 2 aqui do S, com mais 6 aqui, fechando 8. Então é basicamente assim que funciona a regra do octeto. Vocês podem ver essa questão de orbitais depois, né? A gente tem número quântico principal, o secundário, depois o magnético. E esses orbitais aqui tem a ver com, essa representação de orbital tem a ver com esse número magnético, tá bom? E depois o spin, que é o sentido de giro do elétron. Então são esse conteúdo dos números quânticos, física quântica aí propriamente. Então a regra do octeto é essa, onde cada átomo busca essa estabilidade eletrônica tendo 8 elétrons em sua última camada. Quando não é 8, é 2, via de regra. Pode ter exceções também. As exceções à teoria do octeto são alguns, né? Alguns, por exemplo, como o que acontece principalmente com enxofre, com flúor, né? Alguns compostos conseguem estabilizar-se com mais ou menos de 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência é a camada eletrônica onde acontecem as ligações químicas, né? Essa fórmula estrutural aqui representa isso. As camadas de valência do flúor e do enxofre. Tá bom? Então aqui a gente tem um composto, uma substância composta, o hexafluoreto de enxofre, representado por sua fórmula molecular. Essa aqui é a fórmula molecular, SF6. Tá bom? Esse hexa é de 6 flúor, né? Fluoreto de enxofre. Nesse caso aqui a gente contando, cada tracinho desse aqui vai representar um par de elétrons, então vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, totalizando 12 elétrons aí. Então o enxofre ele se estabiliza com 12 elétrons em sua camada de valência porque ele tem um subnível D, ou seja, há uma expansão aqui do octeto. Tá bom? O flúor é normal, se estabiliza com seus 8 elétrons na camada de valência, mas o enxofre é com 12, pelo que está representado na fórmula estrutural. Então nós temos aqui uma expansão do octeto. Pode acontecer também o contrário, né? Aqui no exemplo eu tenho o trifluoreto de bóron, né? Onde eu vou ter 3 átomos de flúor representados por essas bolinhas verdes aqui, ligado ao bóron, né? A gente vai observar que o flúor vai se estabilizar com seus 8 elétrons, né? Ele tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de mais um, então ele vai fazer uma ligação química aí, nesse caso covalente, tá bom? Quando você tiver uma fórmula estrutural onde a gente tem esse tracinho aqui, ele representa uma ligação química covalente que a gente vai estudar para frente, né? Trata-se de compartilhamento de elétrons, tá bom? Então o nosso flúor tem 7 elétrons na camada de valência, está lá localizado no grupo 17 dos halogênios, então ele se estabiliza recebendo aí um elétron, né? Que é compartilhado pelo bóron. Nesse caso o bóron vai se estabilizar com 6 elétrons, né? Vou contar aqui, tendo 1, 2, 3 pares, 6 elétrons. Então nesse caso é uma contração do octeto aqui, tá bom? E a gente pode observar que o bóron ele tem 1, 2, 3 elétrons na camada de valência, sua última camada, né? E portanto precisaria aí de mais 5, mas a gente observa que ele se estabiliza aí com mais 3, há uma contração do octeto. Então essas são as exceções aí, tá bom? São as principais exceções.
os tipos de ligações químicas que a gente tem aqui. Para obter os 8 elétrons, de acordo com a regra do octeto, né, na camada de valência, a última camada eletrônica, isso pode ser representado dessa forma aqui. Por exemplo, eu tenho um núcleo, camada 1, 2, 3, 4. Se meu átomo tem 4 camadas, ou seja, nível 4, lá na distribuição eletrônica, né, poderia ser 4 S2, por exemplo. Né? Então, essa quarta camada é a camada de valência última, é onde acontecem as ligações químicas. Ok? Os átomos estabelecem ligações entre si que variam de acordo com a necessidade de doar, receber ou compartilhar elétrons e também com a natureza dos átomos ligantes. A gente vai considerar esses critérios para ver as ligações químicas. As ligações químicas são de natureza iônica, onde elas vão formar substâncias iônicas, então o caráter da ligação vai determinar também o tipo de substância que eu vou ter. Então, ligação iônica forma compostos iônicos. Tá bom? Essas ligações elas também são conhecidas como heterovalentes, né, eletrovalentes ou heteropolares. Certo? A gente tem uma questão aí de valência e polaridade na nossa molécula. Então, elas acontecem entre metais e ametais e hidrogênio. Tá certo? É por isso que essa diferença de eletronegatividade é expressiva. Então, os metais são pouco eletrovalentes, né? E os ametais são muito eletrovalentes. Então, quando essas substâncias opostas se aproximam, uma ligação química é fornecida. O metal doa seu elétron para o metal, estabelecendo assim uma ligação iônica. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder os elétrons, né? Eles são eletropositivos, né? E os ametais e o hidrogênio ganham, porque eles são mais eletronegativos, tá bom? Essa questão de eletrovalência tem a ver com esse fato de eles serem eletropositivos, ou seja, tendem a ceder seus elétrons na ligação química, e os que são eletronegativos, metais e hidrogênio, tendem a receberem esses elétrons aí nessa ligação, tá bom? Então os ametais tornam-se cátions e os ametais tornam-se ânions, os íons negativos aí que a gente tem no exemplo. No exemplo aqui eu tenho o sódio e o cloro. O cloro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, precisa de mais um para se estabilizar, segundo a regra do octeto. O nosso sódio ele tem 1 elétron na camada de valência, está lá no grupo 1. Então, todos os elementos do grupo 1 da tabela periódica possuem um elétron em sua camada de valência, portanto, eles têm tendência a ceder esse elétron na ligação química iônica. Então, o sódio vai ceder esse elétron aí, vai ficar um íon positivo, um cátion. Sendo assim, ele vai formar uma ligação com o cloro, que vai ficar sendo um ânion, um íon negativo. Então, a gente sabe que nós temos aqui átomos com cargas opostas, então eles vão se atrair mutuamente por a força eletrostática aqui, formando um composto iônico. O interessante é que o sódio ele é um metal e o cloro é um ametal. Então, as substâncias iônicas são formadas por essa interação desses opostos. Tá bom? Nesse caso aqui, o sódio é um metal explosivo em contato com a água e o cloro é um gás venenoso. Mas que quando formam uma ligação iônica, nós temos aqui um composto que pode ser consumido, que é o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. Tá bom? Essas ligações iônicas se dá pela diferença de eletronegatividade, né? Eu tinha, por exemplo, lá o meu sódio, né, que tem um valor aqui dado pela tabela de Pauling, né? Aí nos Pauling que foi que determinou essa eletronegatividade aqui. Então o sódio tem eletronegatividade 1 e o meu cloro tem eletronegatividade de 2,9. Se você subtrair, né, vai ficar 1,9, e quando essa diferença de eletronegatividade entre os ligantes da molécula é superior a 1,7, trata-se então, portanto, de uma ligação iônica, né? O caráter predominante da ligação é isso, caráter iônico, tá bom? Mais predominante do que o caráter covalente.
Então, esses aqui são os valores. Quando a diferença de eletronegatividade é grande, então a gente tem os opostos aqui, né? Os ametais aqui, em contraste aos metais de transição aqui, em verde, né? Em azul aqui, os metais alcalino terrosos. Então, esse contraste é que permite essas ligações iônicas. A gente vai observar que o flúor é o nosso elemento de maior eletronegatividade. Tá bom? Então, ele tem uma tendência aí, digamos assim, uma vantagem com relação a todos os demais. Ele vai sempre ter uma tendência de se tornar um ânion aí, uma ligação iônica. Nós temos alguns exemplos de substâncias iônicas, né, onde eu tenho a presença de hidrogênio aqui e ametais. Né. É uma substância com caráter iônico que tem uma valência livre, né? É o hidrogênio carbonato, né? Ou bicarbonato aqui também, conhecido dessa forma, hidrogênio carbonato ou bicarbonato. Nós temos também outro exemplo de substância iônica, né? Um íon, que é o íon amônio e o íon sulfato aqui. Mas, via de regra, nós vamos ter um metal, por exemplo, o sódio, e um metal, por exemplo, o cloro, formando um cloreto de sódio aí, né? Um exemplo de substância. Então a gente vai ter sempre o hidrogênio ou um metal ligado ao metal. Tá bom? Então você pode resumir dessa forma. Eu vou ter um metal desse lado aqui, se tornando um íon positivo, cátion, mais um metal, que vai se tornar um ânion, ou mesmo o hidrogênio, né? Que é o nosso íon negativo aí. Eu poderia colocar, por exemplo, o cobre, né? Sulfato de cobre aqui, o sulfato, que é um ânion, e o íon cobre aqui, que é um cátion, formando aí um composto iônico. Então, os compostos iônicos são geralmente os sais. Então, a gente tem também alguns óxidos com caráter iônico, a gente pode ter ácidos, né? Enfim. Então, substâncias que têm caráter iônico são substâncias iônicas. As que não têm são moleculares. Tá bom? Nós temos aqui as ligações covalentes, né? Esse tipo de ligação ocorre o compartilhamento de elétrons, ou seja, nenhum átomo cede seus elétrons ou seu elétron para outro átomo, né? Então há o compartilhamento de pares eletrônicos que são representados por tracinhos, né? Eu coloquei aqui como exemplo. Então esses tracinhos aqui representam um par, ou seja, dois elétrons compartilhados. Um é do boro e o outro é do flúor. Então esse é um exemplo de compartilhamento de elétrons. Aqui também é outro exemplo de compartilhamento de elétrons. No caso, o tracinho vai representar um par de elétrons aí. Pela diferença de eletronegatividade, essas substâncias tendem a ser covalente apolar quando nós temos aqui átomos do mesmo elemento. Então, se você tem, por exemplo, dois átomos de cloro formando o gás cloro, temos aí uma molécula com caráter apolar, ou seja, sem carga positiva ou negativa. Se você tem uma molécula do gás hidrogênio aí, mais uma vez nós temos uma molécula com caráter polar. Agora, se você tem átomos com eletronegatividades diferentes, dando aí como resultado menor que 1,7, nós vamos ter uma molécula aí com caráter polar, onde eu vou ter um átomo com maior densidade elétrica, né, com caráter negativo, esse símbolo aqui representa isso, e outra com caráter positivo. O que é que significa isso? Que o elétron do hidrogênio está mais próximo ao núcleo do cloro, tá bom? O núcleo positivo do átomo cloro vai atrair
mais fortemente o elétron do hidrogênio para si. Tá bom? Então vai ficar com a densidade elétrica maior, ficando com caráter polar, ou seja, eu vou ter dois polos elétricos aqui, um polo negativo e um polo positivo. Esse polo negativo pode ser atraído por outro polo negativo, esse polo positivo pode ser atraído por outro polo positivo. Isso aí é um critério para identificar molécula com caráter covalente polar. Tá bom? Existem esses dois tipos aí, a covalente apolar, quando ela não tem carga nem positiva nem negativa, e a covalente polar, quando ela tem carga positiva e negativa. Essa carga negativa vai estar do lado do átomo mais eletronegativo. Então, deve ser observada a tabela de eletronegatividade para ver esse caráter. Também há outro critério, que é a geometria molecular, que vai definir ou não quando essa molécula tem caráter polar ou apolar. Isso quando você tiver mais de 3 átomos na molécula. Tá bom? Então, sempre que nós tivermos substâncias simples, átomos compondo substâncias simples, trata-se de moléculas com caráter apolar, ou seja, não tem carga, porque não existe diferença de eletronegatividade. Por exemplo, se eu pegar aqui o hidrogênio tem eletronegatividade 2. Quando ele se ligar ao hidrogênio, não vai haver diferença. Vai ser 2 menos 2, 0. Não há diferença de eletronegatividade, portanto, não há caráter polar. Vamos conferir aqui a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1, Então, de qualquer maneira, vai zerar aí. Não há diferença de eletronegatividade, portanto, é apolar. Quando nós temos substâncias diatômicas, tá bom? Compostas diatômicas, elas têm caráter polar. Vou ter um polo positivo, que é o hidrogênio, um polo negativo, o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. O caráter negativo aqui é o flúor, que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, e assim sucessivamente. Geralmente é a metais ligada a hidrogênio aí, que vai dar essa molécula um caráter polar, pois esses ametais são mais eletronegativos que os demais elementos aí, no caso o hidrogênio. Tá bom? Quando eu tenho mais de um elemento na molécula, aí nós temos uma mudança de situação. Tá bom? Então precisaríamos consultar a geometria molecular, outro conteúdo à parte que eu vou trabalhar depois com vocês para identificar esse caráter aí, polar ou apolar dessa ligação covalente. Nós temos aqui um tipo especial de ligação covalente dativa, ou também ligação covalente coordenada, é um tipo de ligação semipolar, dativa ou coordenada. Então esses são esses nomes aqui. Se assemelha à ligação covalente, mas é diferente. O que difere é que um dos átomos da ligação dativa é responsável por compartilhar 2 elétrons, ou seja, ele compartilha 2 elétrons de uma só vez, geralmente é o elemento central. Este tipo de ligação que ocorre artificialmente, a molécula adquire as mesmas características de uma molécula proveniente de uma ligação covalente espontânea. Tá bom? Então nós temos um par de elétrons a mais aí compartilhado. Então seria esse exemplo aqui, esse elemento central, o enxofre, nós temos o trióxido de enxofre, Essas duas ligações aqui são ligações covalentes, onde eu tenho esse oxigênio aqui compartilhando um par de elétrons com o enxofre, que também compartilha um par de elétrons. Então cada figura dessa aqui representa um par compartilhado. Na ligação covalente coordenada ou dativa ou semipolar, o nosso enxofre ele compartilha, e essas setas indicam isso, com o nosso oxigênio, ele empresta, ele doa para o nosso oxigênio, sem o oxigênio compartilhar nada com ele está emprestando aqui, doando compartilhando esse par de elétrons aqui, tá certo? Então nós dizemos então que é uma ligação coordenada, representada e simplificada por essa setazinha aqui. A gente vai observar que não existe compartilhamento do oxigênio com enxofre, é apenas a doação do par de elétrons pelo enxofre. Então trata-se de uma ligação coordenada, dativa ou semipolar. Por fim, nós temos aqui as ligações metálicas,
que acontece nas ligas metálicas, ou seja, entre átomos dos metais em si. A gente tem os metais lá no grupo 1 da tabela periódica e grupo 2. No grupo 1 os metais alcalinos, no grupo 2 os metais alcalino terroso. Lá nos demais grupos nós temos os metais de transição externa, do grupo 3 ao 12. E dentro desses metais de transição externa nós temos os metais de transição interna. Os metais eles podem formar ligas metálicas de tipos diferentes de metais ou mesmo de metal com a metal, tá bom? O que acontece na liga metálica? A formação de uma nuvem de elétrons, ou seja, os elétrons são pouco atraídos pelos núcleos atômicos, por esses átomos possuem um raio atômico relativamente grande, então a atração entre o núcleo e o elétron da última camada é pouco, então esses elétrons se despendem e ficam circulando aqui de eletrosfera, por exemplo, ele circula dessa eletrosfera para essa, e a gente vai ter uma situação de equilíbrio onde a gente sempre terá aqui elétrons disponíveis movimentando aqui. Então essa nuvem de elétron é que cria esse tipo de ligação aqui, que a gente chama de ligação metálica. Ok? A característica diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação desses elétrons, ou seja, é formada a nuvem de elétrons e eles circulam livremente. Por isso que os metais são bons condutores elétricos e térmicos. Eles têm algumas características como alto ponto de fusão e ebulição, ductibilidade e maleabilidade. Eles são maleáveis por esse tipo de ligação que é flexível, né? Eles apresentam brilho, essa ductibilidade e a capacidade de formar fios, né? A gente tem alguns exemplos, né? O aço, que é formado do ferro e carbono, o bronze, que nós temos aqui como elementos ou metais constituintes o cobre e o estanho, o latão, que é formado pelo cobre e o zinco, e o ouro, que é formado aí em proporções de ouro com cobre e prata. Por exemplo, o ouro 18 quilates tem 75% de ouro, os demais 25% é de cobre e prata, tá bom? A mistura aí. E é isso, essas aqui são as ligações químicas.